Oi pessoal, tudo bom? O meu nome é Sâmia Freitas, sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula de hoje é inferência e intertextualidade. Você conhece esses conceitos? Vamos entender do que se trata? Primeiramente, é importante que você compreenda que o fenômeno da intertextualidade nada mais é do que o diálogo entre dois ou mais textos, ou seja, quando os textos relacionam-se entre si. E a intertextualidade, ela pode ocorrer de várias formas e em textos dos mais diversos gêneros, como as letras de música, o meme, a tirinha, a pintura, os gêneros literários. E quanto mais leitura nós temos, com mais facilidade nós conseguimos detectar essas relações e os efeitos de sentido delas decorrentes. Ou seja, maior é a nossa capacidade de inferência, que é o processo de concluir pelo raciocínio, de deduzir e de interpretar. E você, tem o hábito da leitura? Que tipos de texto você gosta de ler? Lembrando que, ao se relacionarem, os textos resgatam referências do chamado texto-fonte, que é o texto base, a partir do qual um outro texto é elaborado. Vamos ver um exemplo? Aqui no nosso slide, nós temos um exemplo de meme, que é um gênero digital com grande capacidade de viralização na internet. Ele faz uso de linguagem verbal e não verbal. Nele, nós temos o seguinte texto verbal: mais vale uma pedra no meio do caminho do que duas nos rins. Beba água. Você conseguiu identificar a que outro texto esse meme faz referência? Fácil, né? Ao texto do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. Vamos ler? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Então, esse poema ele é bastante conhecido e o meme fez uso desse texto-fonte, principalmente do verso no meio do caminho tinha uma pedra. É importante que você perceba que o meme também faz referência a algumas orientações médicas populares, por exemplo, de que nós devemos beber bastante água para evitar a pedra nos rins, para purificar o nosso organismo. E o meme faz uso desses textos, faz referência, né? Aqui nós temos, então, um claro exemplo de intertextualidade, que é o exemplo de referência ou alusão, em que há menção indireta e breve a elementos presentes em outros textos. Fácil, né? Vamos ver outro exemplo? Aqui nós temos um trecho do Hino Nacional Brasileiro. Vamos ler. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Observe que nesse trecho do hino nacional, nós temos dois versos que fazem uso das aspas duplas. Você sabe o que significa esse uso das aspas duplas? Quando nós utilizamos as aspas duplas, nós queremos indicar que nós temos aqui uma citação, ou seja, que tem um trecho desse texto que não pertence a ele, mas a um outro texto. Não sei se você conseguiu identificar de primeira, mas esses dois versos eles fazem referência a um outro texto bastante conhecido e consagrado na nossa literatura, que é o texto Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Vamos ler. Nesse trecho nós temos: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores.
Observe que os dois versos em negrito foram utilizados pelos autores do hino nacional. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aqui nós temos um exemplo claro de citação, que é um outro tipo de intertextualidade, que caracteriza-se pela intertextualidade explícita e que tem o texto-fonte devidamente identificado, porque se não houver essa identificação, é plágio, né? Então vamos lá ver outro exemplo de mecanismo ou tipo de intertextualidade. Um outro tipo ou mecanismo de intertextualidade bastante popular é a paródia, que caracteriza-se pela subversão da temática do texto-fonte e pelo caráter humorístico e irônico. Vamos ver um exemplo? Aqui nós temos um outro meme. Observe que na primeira parte do meme nós temos uma reprodução da pintura Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que data do século XVI. Abaixo da pintura foi colocada a legenda do nome da pintura, Mona Lisa. Mas observe que Lisa está com as iniciais maiúsculas. Então, nós temos Mona Lisa, que pode fazer referência a Mona, mulher lisa, ou seja, a mulher que não tem dinheiro. Observe que ao lado da pintura original, nós temos uma subversão. A Mona Lisa aparece com os cabelos loiros, maquiada, faz uso de joias e de um dispositivo tecnológico de poder aquisitivo bastante elevado. Então, nós temos aqui uma oposição à Mona Lisa, que no caso é a Mona rica. Essa subversão, ela traz um efeito de humor, ela traz um caráter irônico e é isso que caracteriza a paródia. Fácil, né? Nós temos também um outro tipo de mecanismo ou estratégia de intertextualidade que é bem semelhante à paródia, no caso, a pastiche. Você já ouviu falar? O pastiche ele se caracteriza pela imitação do estilo de um autor ou de uma obra artística. E a sua função não é satirizar o texto original, mas, de certa forma, homenagear o estilo ou a obra. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui o texto Quadrilha da Sujeira, de Ricardo Azevedo. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de J. Pinto Fernandes, que ainda nem tinha entrado na história. Você deve ter percebido que o poema Quadrilha da Sujeira, de Ricardo Azevedo, é parecido com um outro poema também muito popular na nossa literatura brasileira. Você conseguiu identificar qual é? Vamos ler. Aqui nós temos o poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Observe que a estrutura dos dois poemas é semelhante, o estilo é semelhante e, inclusive, no poema Quadrilha da Sujeira, Ricardo Azevedo retoma alguns nomes dos personagens que são utilizados no poema Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade, como João, Lili, J. Pinto Fernandes. Aqui nós temos um claro exemplo de pastiche, ou seja, da imitação do estilo de um autor e de algum texto específico. No caso, o pastiche é utilizado como uma imitação, mas como uma forma de homenagear o estilo ou uma determinada obra.
Um outro mecanismo de intertextualidade é a paráfrase, que consiste na reescrita de um texto, mas mantendo-se a ideia original. Vamos ver um exemplo? Aqui nós temos o verbete intertextualidade, que foi retirado do Dicionário Online de Português. Essa fonte traz a definição de intertextualidade como a composição de um texto usando o outro como base, que pode ser feita por meio de citação, paródia ou paráfrase. Intertextualidade entre uma poesia e uma música, por exemplo. O verbete traz também o que seria intertextualidade para o campo da literatura. Mistura de textos ou partes de textos já existentes compostos por um ou vários autores, que resulta num novo texto. Se eu fosse utilizar o mecanismo da paráfrase para falar com as minhas palavras o que eu entendi sobre essa definição, eu poderia dizer que a intertextualidade é o diálogo entre textos, é uma conversa entre textos ou é uma relação entre dois ou mais textos. Então, sempre que você for retomar algum autor, mas que para isso você utilize as suas próprias palavras, você estará utilizando o mecanismo da paráfrase. Você já deve ter percebido que a intertextualidade ela pode ser explícita ou implícita, ou seja, ela pode ser facilmente identificada ou não. Vamos ver alguns exemplos? Como exemplo de intertextualidade explícita, eu trouxe para vocês a relação entre um trecho do poema Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade e o trecho do poema Até o Fim, de Chico Buarque. Vamos ler o trecho do poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser gosto na vida. Já no trecho do poema Até o Fim, de Chico Buarque, nós temos: Quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Note que se você conhece o texto-fonte, ou seja, o poema do Carlos Drummond de Andrade, facilmente você consegue identificar a relação ao fazer a leitura do poema do Chico Buarque. Então, aqui nós temos um exemplo claro de intertextualidade explícita, em que conhecendo o texto-fonte, facilmente você consegue fazer essa recuperação. Vamos agora ver um exemplo de intertextualidade implícita. Aqui nós temos um trecho da música Ai que saudade da Amélia, de Ataúfo Alves e Mário Lago. Vamos ler. Ai meu Deus, que saudade da Amélia, aquilo sim que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: Meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia, que era a mulher de verdade. Vamos agora ler um trecho da música Desconstruindo Amélia, de Pitty. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto, já não quer ser o outro. Hoje ela o é também. Perceba que se você não observar o título da música da Pitty, você não consegue fazer essa recuperação tão facilmente. O que deixa mais claro que há a relação entre as duas músicas é o título Desconstruindo Amélia, pela referência que se faz à Amélia, mas não há uma referência clara, não há uma intertextualidade explícita. Para que haja a identificação dessa relação de intertextualidade, o leitor tem que estar muito atento para conseguir observar essa relação. Atualmente, há muitos gêneros digitais que fazem uso da intertextualidade. Diariamente, nós consumimos e até mesmo produzimos esses textos, mas muitas vezes nós não percebemos ou não paramos para refletir sobre as relações de intertextualidade presentes nesses textos. Vamos refletir sobre alguns desses gêneros? Com certeza, você já deve ter tido contato com o gênero Vidin na internet.
Esse gênero é em formato de vídeo e traz a mescla de outros textos. Esse gênero normalmente é produzido em uma cultura participativa e há comunidades específicas para a produção e para o compartilhamento e a apreciação desses vídeos. Você sabe o que é a cultura participativa? É a cultura em que há a participação de um grupo acerca das produções. E a partir do momento em que há os comentários, a apreciação, o compartilhamento desses vídeos, nós temos uma cultura participativa. O vídeo é também conhecido como um gênero de releitura, ou seja, se você assistiu algum vídeo ou alguma série que você não gostou do final, ou então que você shippava alguns personagens e no final eles não ficaram juntos, no vídeo você pode produzir o final que você gostaria e pode inclusive unir alguns personagens. Como que você pode fazer isso? Através da edição. Então você pode pegar alguns trechos de filme, algumas cenas específicas, pode também buscar músicas de outros filmes, você pode mudar a trilha sonora do filme original, você pode inserir inclusive personagens de outros filmes. Tudo vai depender da sua criatividade. Na sua produção final, você vai ter uma nova obra a partir da intertextualidade, do uso que você fez das relações com outros textos. A esse produto final nós chamamos de vídeo. E a pessoa que produz o vídeo nós chamamos de víder. E aí, você se considera um víder? Você já viu um vídeo por aí? O que você acha do gênero vídeo? Vamos ver agora um outro exemplo. Um outro gênero digital bastante popular nas redes sociais é o vídeo minuto. Como o nome sugere, esse vídeo ele tem que ter a duração de cerca de 1 minuto. E o objetivo dele é comentar, criticar, informar, homenagear. Esse gênero atualmente é bastante popular também no jornalismo. Você já viu aquelas notícias de cerca de 1 minuto que aparecem na sua TV durante o dia, entre um programa e outro? Nós temos aí o exemplo de um vídeo minuto. O vídeo minuto também é muito popular em redes sociais em que as pessoas compartilham o seu dia a dia, indicam produtos, fazem indicações, mas atenção! O vídeo minuto, ele é um vídeo curtinho, mas ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E como ele é um vídeo breve, nós temos que selecionar muito bem os elementos que comporão esse vídeo. Então, nós temos que também exercitar o nosso poder de escolha e o nosso poder de síntese. E aí, você já viu algum vídeo minuto na rede social que você mais usa? Ou na sua TV? Agora eu tenho um desafio para você. Você já ouviu falar em trailer honesto? Vamos refletir um pouquinho sobre esse nome? Trailer, então nós podemos fazer referência a filme. Honesto, se ele é honesto, então você não pode mentir, você tem que falar a verdade. Trailer honesto é um outro gênero digital bastante popular atualmente, mesmo que muitas pessoas não o conheçam ainda por esse nome. Ou seja, o trailer honesto, ele objetiva apresentar o resumo de um filme, mas a partir da visão do telespectador. Então, nesse vídeo, o telespectador ele pode produzir a seleção de cenas e trazer um olhar mais verdadeiro e até mesmo humorístico acerca dessa produção. Então, o seu desafio consiste em pensar em algum filme que você goste e que você tenha algum comentário para tecer acerca dele, um comentário honesto. Você vai então procurar a existência de outros vídeos que tenham feito essa apreciação acerca desse filme que você gostaria de comentar. E que tal você produzir o seu próprio vídeo, o seu próprio trailer honesto e exercer essas relações de intertextualidade? Legal, né? Fica o desafio e até a próxima, pessoal!